Uma notícia bastante preocupante. O açude Caldeirão, que fica localizado no município de Piripiri, a aproximadamente 165 quilômetros aqui da capital Teresina, já alcançou 100% de sua capacidade total. Vale lembrar que durante esta semana que passou, as autoridades públicas discutiram bastante sobre a possibilidade ou não daquela barragem que fica no açude Caldeirão romper. Dos 25 açudes monitorados pelo DENOX, apenas um chegou a 100% de armazenamento. Trata-se do açude Caldeirão, localizado em Piripiri, a 157 quilômetros ao norte de Teresina. O aparecimento de buracos na estrada que passa pela coroa da barragem deixou a população local em alerta, exigindo a intervenção de órgãos, como o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, que anunciou uma operação tapa-buraco emergencial. Segundo o DENOX, a barragem não corre risco de rompimento e todas as medidas paliativas que foram apresentadas já foram adotadas. Após o período chuvoso, o órgão iniciará uma série de obras de reestruturação no reservatório, que até lá segue sendo monitorado. Acionados pelo Ministério Público ainda no início do mês, os órgãos iniciaram obras de reestruturação do reservatório, que está sendo monitorado, assim como os outros instalados no Piauí. O relatório do Ministério Público apontou erosão e falhas na estrutura do açude Caldeirão, além de algumas fissuras em sua superfície. Esses problemas teriam sido causados por conta da construção da rodovia PI 237, que teria dificultado a drenagem da água. Como medida emergencial, o DR começou a fazer uma operação tapa-buraco e planeja fazer o recapeamento da via quando o período chuvoso terminar. Sexta-feira é dia de falar de esportes e já estamos recebendo aqui em nossos estúdios Pamela Maranhão. Boa noite, Pamela. Boa noite, Lívia. Pamela, uma dúvida agora, só pra gente começar o nosso bate-papo. Quando eu digo que você mora no meu S2, é porque é uma nova quadra do Mocambinho? Pode ser, né? Ou então pode ser aquela gira, não sei se tu lembra. Daqui tempo? Acho que era MSN, era MSN. Não vamos tocar nesse assunto não, que entrega a idade. Pamela, tudo bem? Mais uma vez vamos falar de campeonato piauiense. Temos 3 jogos neste fim de semana? É isso mesmo, né? 3 partidas movimentando a 7ª rodada da competição. Uma delas é o clássico aí entre Altos e River, né? A partida que já é vista como um clássico por conta de todos os temperos, né, que teve esses últimos jogos dessas equipes. Cebola desidratada. Isso, né? Essas coisas mais do Guedes que teve aí nesses últimos anos. Vamos chamar o quadro assim? Certo, então Altos e River, um clássico. Altos e River, clássico, acontece aí. O primeiro dessa temporada e é um jogo que também marca o primeiro jogo do Altos diante a sua torcida, porque a partida vai ser no estádio Filipão, lá na cidade de Altos. Filipão ficou pronto? Coisa boa, notícia boa. Exatamente, finalmente pronto e com os devidos laudos. Até que enfim. Você acompanhou esse treino do Altos, né, para esta partida? Vamos conferir? Vamos sim. O domingo será de clássico entre River e Altos. Isso mesmo, clássico, e esse pelo menos é o discurso do técnico Leandro Campos. É lógico que nós temos que procurar nos precaver, nos organizar, até em virtude da grandiosidade desse jogo, desse clássico. E mais importante do que isso, naturalmente, passa a ser a pontuação. Então é muito importante, nós estamos vindo aí dentro da competição de uma vitória, de um empate, e é natural que a gente busque essa vitória para que nós possamos nos estabilizar mais dentro da tabela de classificação. Para a partida, o treinador terá o retorno do zagueiro Renato Santos. E ontem também teve a presença do atacante Manuel, que se recupera de lesão no menisco e fez o seu primeiro treino no gramado. Mas esse ainda vai demorar um pouquinho para estar à disposição. Por enquanto, a responsabilidade de balançar as redes é de outro. E aos poucos, Rafael Freitas corresponde e começa a cavar sua vaga entre os titulares. O professor costuma dizer que o time que ele não tem um time titular, né? Então ele tirou algumas peças, descansou alguns jogadores que já vinham com uma sequência boa de jogos e a gente conseguiu manter o patamar de jogo. Então a gente fica feliz com a oportunidade, a gente espera conquistar a titularidade, mas isso vem com o tempo e a gente espera que, diante do River, a gente possa repetir a boa atuação e conseguir também marcar. No estadual, o Altos fez apenas 3 jogos e sabe que precisa vencer para subir na tabela. E nada melhor do que um clássico para somar pontos e dar aquela moral para a equipe. Clássico é sempre importante, né? E a gente sabe do que a gente está precisando no campeonato. A gente precisa começar a vencer realmente, precisa começar a somar pontos, né? Precisa começar a pegar essa confiança. Sabemos que estamos devendo, né? Sabemos que
estamos deixando a desejar, porque o torcedor está esperando bastante da gente. Nós mesmos temos se cobrado bastante e sabemos que ainda podemos contribuir muito para a equipe. Acredito que domingo possa começar isso aí, a gente começar a jogar bem, fazer uma boa vitória e começar a ter confiança, né? Tanto nós com os companheiros como a torcida também. A partida também será a primeira do Jacaré diante a sua torcida na temporada 2019. E o volante Humberto cita isso como um fator de motivação ao grupo. Já foram 6 ou 7 jogos e a gente ainda não jogou em casa, né? Então isso faz falta. Acho que a gente vai estrear agora na nossa casa, com a nossa torcida, no nosso campo. E com certeza vai ser uma força a mais, um fator a mais. A gente espera que o torcedor compareça para nos apoiar e nos ajudar aí a conquistar essa vitória. E aí, Pamela? O time está bem engajado, está bem inteirado, vai para cima com todo o gás do River? Né? Inclusive o time jogou na quarta-feira contra o 4 de julho, ficou no empate em 1-1 e o técnico Leandro Campos optou por uma formação mista, né, com alguns jogadores que são do banco de reservas, exatamente para poder usar força máxima contra a equipe do River, né? E o River também é do professor Flávio Araújo, que se reforçou nesses últimos dias, também vem com algumas novidades aí, então tem tudo para ser um jogo bem interessante. Como é que tá a nossa tabela do Piauiense? Quem está na frente? Quem está na frente é a equipe do 4 de julho, né? Inclusive é líder isolado da competição com 12 pontos. O vice-líder é o River, que tem 8 pontos, uma distância aí bem interessante. A equipe do 4 de julho, que no final de semana vem até Teresina, enfrenta a equipe do Piauí, jogo que acontece às 17 horas lá no estádio Lindolfo Monteiro. E o outro jogo que acontece também nessa rodada vai ser entre a equipe do Parnaíba e Flamengo, o jogo que acontece lá no litoral. Flamengo cheio de reforços. E a equipe do Parnaíba, que vai ter como treinador, depois da queda de Adelmo Soares, no comecinho da semana, o presidente afastado, Batista Filho, que assumiu o cargo, né? Que é um ponto bem interessante. Só que no Piauí que acontece essas coisas. Coisa boa. Vamos fazer uma análise de como é que está o Piauiense até o exato momento. Tem empolgado? Assim, a equipe do 4 de julho vem sendo a grande boa surpresa, né? Que é um time do interior, a gente não acompanhou tanto a formação. Periperi é a capital do mundo, discordo de você. Só porque, puxando a sardinha, porque já esteve por lá. Falando, né, em homenagem ao nosso amigo João Cláudio, Periperi é a capital do mundo, continua. Pois é, o 4 de julho que é o líder, né? Mas era uma liderança inesperada. E é um time que está bem na competição, né? A equipe está aí com 12 pontos, então são uma distância considerável, né, Pamela? Uma folga muito boa, né? Resultado expressivo. A equipe do Altos, né, que vai fazer esse jogo no domingo contra o River, é a única que tem muitos jogos atrasados por conta da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, competições nacionais que eram prioridade. A federação fez alterações na tabela para que o Altos tivesse uma folga maior. Então tá jogando ainda algumas partidas do comecinho do comecinho do ano que os outros times já fizeram. Quem tá mal na competição é a equipe do Piauí, que é o lanterna, em 5 jogos só somou 1 ponto. Né? E também vem passando por algumas dificuldades. Teve treinador saindo no meio da semana, o Marcão assumiu, que era auxiliar técnico, né? Vai ser o primeiro jogo dele sob o comando dessa equipe do Piauí. Então a competição tá interessante porque aqueles times ditos como favoritos não fizeram frente, tá todo mundo alguns ainda estão tendo uma dificuldade para engrenar. O 4 de julho, que não se esperava muito, tá aí na ponta da tabela, então tá interessante. Pamela, observando você falar, eu pude compreender, perceber de que os times do interior do estado estão fazendo frente, estão se destacando nessa competição. E os da capital, que geralmente movimentava o futebol piauiense, River, o nosso próprio Flamengo aqui, estão patinando na competição. Por que isso acontece? Falta de investimento dos times da capital ou porque os times do interior do estado estão levando mais a sério o futebol piauiense? Bem complicado assim explicar exatamente, mas eu gosto de te botar em complicação. A equipe do, acho que o 4 de julho é que vem sendo a grande surpresa, né? O grande destaque. O Parnaíba no começo fez uma competição ok, mas aí depois começou a ter resultados ruins. Como o campeonato é muito enxuto, um time vence uma partida e perde na rodada seguinte, já embola tudo de novo, né? A equipe do Parnaíba fez alguns bons jogos no começo do campeonato, mas aí perdeu 2 partidas seguidas. Perdeu para o Altos por 3-0 e perdeu para o River por 3-0. Tá ali no meio da tabela, mas se você for analisar, o time não vem fazendo boas apresentações. A equipe do Altos fez somente 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. O River é que vinha de alguns tropeços, mas aí já começou a engrenar, já fez 2 partidas boas depois da chegada aí do Flávio Araújo. Então, cabe observar para depois responder essa pergunta, né? Com exceção do 4 de julho, eu acho que está
4 de julho e o Piauí, que está bem atrás, né? Porque se somar um ponto, eu acredito que os outros 4 times estão brigando aí em pé de igualdade, porque a gente lembra, essa primeira fase são 10 rodadas, encerrado isso, os 4 primeiros times fazem as semifinais e depois os 2 conseguem fazer a final, né? Essa primeira fase das equipes é só para ficar ali dentro daquele G4. Ok. Pamela, então só para encerrar a sua participação de hoje, não pensa muito, responde direto. Para que time piauiense você torce? Nenhum. Brincadeira. Não responda mesmo. Muito obrigado, viu, Pamela? Boa noite pra você. Boa noite. Bom fim de semana no estádio. Claro, e até como próxima sempre. sexta. E até a sexta. Obrigado, viu? Você de casa acompanha no próximo bloco um especial sobre Corso de Teresina 2019. A gente volta já.